Chegando com mais um Potter Entrevista, continuamos nessa terceira temporada que está perguntando que diabos, afinal, são esquerda e direita. Para quem está chegando hoje aqui no Potter Entrevista, eu falo muito pouco, a pessoa fala bastante, eu não vou ficar brigando com ela, deixa que ela se estrambique ou que levante um troféu com os seus pensamentos, não vou atrapalhar isso aí e quem decide é você. Agora eu vou falar com um doutor em filosofia pela USP, tradutor, ele também é curador assistente do Fronteiras do Pensamento, editor do Estado da Arte no jornal O Estado de São Paulo. A gente vai ligar agora, e já estamos atrasados, para Eduardo Wolff. Pronto? Eduardo Wolff. E aí, meu caro, tudo bem? Tudo bem, cara? Joia. Bom, a gente já tá gravando, tá? Pra gente não perder tempo nessa vida, porque a gente sabe que essa vida é difícil, assim, né? Tá bom, vamos nessa. Ela é complicada. E a questão que a gente tem pra resolver, ou não, Eduardo, até piorar a vida das pessoas, é muito simples. Que diabos, afinal, são esquerda e direita? A gente pode começar de uma forma mais ampla, depois a gente vai entrando num assunto ou outro, aqui assim que tu desejas. Mas como é que a gente começa tentando explicar para quem está nos ouvindo o que são esquerda e direita? Por favor. Bom, eu gosto muito de começar esse tipo de discussão, Potter, fazendo uma espécie assim de planagem do terreno, assim, tá? Vamos primeiro só fazer um esclarecimento conceitual anterior. Quando a gente usa alguns conceitos na nossa vida cotidiana, na nossa vida profissional, etc., a gente precisa perceber que esses conceitos são de tipos diferentes, tá? Vou te dar um exemplo. Quando você está falando de conceitos que se referem a coisas do mundo da biologia, por exemplo, dos seres, né, do reino animal, do reino vegetal, etc. e tal, o que caracteriza esses conceitos que a gente usa assim na área da ciência, tá? A gente percebe que esses conceitos têm uma realidade fora deles, tá? Por exemplo, o conceito de mamífero, o conceito de cachorro, por oposição ao conceito de, sei lá, planta ou gato, tá? Eles têm uma realidade fora deles, e o que faz com que uma coisa seja um cachorro e não um gato, o que faz com que uma coisa seja uma planta e não um mamífero, é um conjunto de propriedades que aquela coisa tem, independente de quem usa, independente de quem usa o conceito, né? Independente de quem está falando, independente de época e de lugar. E isso funciona para muitos conceitos também fora da área da ciência. Eu comecei com o da ciência, mas funciona para muitos conceitos fora da área da ciência. Quando a gente usa um conceito trivial do nosso cotidiano para se referir a objetos, tem um acordo consensual quanto ao seu uso. Por exemplo, mesa por oposição a cadeira, avião por oposição a carro, e assim vai. Tá? São propriedades daquela coisa que definem o que ela é. Tá? Às vezes essas propriedades são científicas, como nos meus primeiros exemplos, às vezes elas dizem respeito ao acordo linguístico e tudo mais. Agora, por que isso é importante para você começar a falar de política? Porque a gente não conseguiu ainda trazer para o debate público e para o esclarecimento das pessoas que os conceitos da política não são assim. Esquerda e direita não são conceitos que têm propriedades naturais, que não se alteram ao longo do tempo, que não mudam de acordo com o lugar e que não mudam de acordo com quem é que está falando. Esquerda e direita são conceitos relativos. Isso não quer dizer que tudo é relativizável, quer dizer que eles se definem por relação a outras coisas. Tá? Então, por exemplo, se você estiver falando de esquerda e direita nas suas origens, não tem como você não falar do contexto da Revolução Francesa de 1789, não tem como você não falar da posição de girondinos e de jacobinos, tá? Não tem como você não falar daqueles valores que estavam em jogo lá naquela época na França, isto é, a esquerda do rei, pessoas que tinham posições mais republicanas por oposição à monarquia, democráticas e populares por oposição a aristocráticas e mais monarquistas e tudo mais, reformistas, e eram mais inclinadas ao radicalismo igualitário, tá? Por oposição à direita, que tendia a ser conciliadora, que tendia a ser mais inclinada às posições da alta burguesia ou mesmo de uma posição conciliatória com a monarquia. Agora, você não precisa recorrer a esses conceitos para falar de esquerda e direita quando você está pensando nos debates do século XIX, do século XX e agora do século XXI. E isso é uma lição importante. Você não pode querer definir esquerda e direita em abstrato com traços absolutamente inalteráveis. Tá? Agora,
você precisa de linhas gerais, você precisa saber pelo menos o seguinte, bom, mas qual é a linha geral que me faz com que eu consiga reconhecer ao longo do tempo quando é que os conceitos estão sendo bem usados, né? Eu acho que você tem aí 2 níveis de resposta. O primeiro é, olha, em primeiro lugar, os conceitos de esquerda e direita são típicos da política praticada nos países da Europa ocidental e depois da América, a partir da Revolução Francesa e de uma divisão política do mundo dos séculos XVIII, XIX e XX. Tá? Nesse contexto, em geral, a esquerda se posiciona como uma posição mais popular, igualitária, radical, e direita se posiciona como uma tendência política mais conservadora, conciliatória, não radical, reformista apenas com muita prudência e muito cuidado e muita cautela, e normalmente menos preocupada com as questões de igualitarismo, seja em matéria econômica ou não. Tá? Essas são as linhas muito gerais das origens históricas. Tá? E aí o segundo nível da resposta tem que ser, ao longo do tempo, países diferentes e tradições políticas diferentes tiveram posições de esquerda e de direita muito diferentes. Tá? Sobretudo depois do século XX, ficou muito identificado pensar na esquerda a partir das influências das teorias marxistas e de uma posição, pelo menos, que circula em torno do ideário de denúncia do capitalismo e das suas desigualdades ou de críticas ao capitalismo em algum registro. Então, o campo da esquerda do século XX para frente foi muito identificado com um ideal próximo de algumas das ideias marxistas. E o campo da direita foi muito identificado por uma espécie de resistência a esse universo marxista e suas variantes, e uma espécie de defesa, portanto, da democracia liberal, constitucional, representativa, que é consagrada, sobretudo, no ambiente anglo-saxão, Inglaterra, Estados Unidos e países que foram colônias da Inglaterra e por aí vai. É interessante notar, por fim, uma questão muito relevante para nós, que é, no caso europeu, isso funcionou de maneira muito consistente ao longo do período da Guerra Fria. No caso da América Latina, foi muito forte a ideia de uma direita autoritária por oposição a uma esquerda vinculada a esses grupos mais marxistas e tal. Mas, se a gente fosse fazer um recorte histórico e geográfico e pensar assim, no mundo anglo-saxão, no mundo de língua inglesa, esquerda e direita se dizem mais ou menos como? Raramente você vai encontrar uma presença muito forte dessa pauta marxista. Né? Se você olhar para o caso americano, para o caso inglês e tal, mesmo o Partido Trabalhista, com raríssimas exceções, isso não está em jogo. Esquerda e direita ali se dizem são expressões políticas dentro das regras de governos democráticos, constitucionais, representativos. Portanto, não tem em nenhum momento a ideia marxista de revolução, de destruição do capitalismo, etc, etc, etc. Tem reformas, tem posições mais igualitárias, aí tem posições mais conservadoras, mais de preservação do status quo, mas não tem esse jogo todo. E isso é uma lição importante para a gente não achar que tem uma espécie de definição universal aplicável a todos os momentos do tempo, em todos os lugares. Então, a maior confusão, ela se dá no Brasil. Ela se dá no Brasil, na verdade, porque eu acho que as coisas no Brasil tendem a ser muito confusas conceitualmente. Eu acho que o brasileiro tem uma dificuldade para lidar com a abstração, mas isso é uma questão que a gente vai deixar de lado agora, tá? É um bom tema para uma outra temporada. Exatamente, mas é uma generalização grosseira que eu estou fazendo aqui, mas ela tem um fundamento, tá? Mas o que eu quero dizer? Sua pergunta é boa, quer dizer o seguinte, bom, por que no Brasil tem sido tão intenso esse tipo de coisa? Eu não acho que é só no Brasil. Mas no Brasil tem uma razão... É que parece aqui... Desculpa te interromper. Não, imagina. Eu prometo que eu não posso interromper as pessoas, mas eu acabo interrompendo. Deve interromper. É que no Brasil parece que as pessoas escolhem um lado rejeitando o primeiro. Eu rejeito o PT. Eu sou de direita. Eu rejeito o Bolsonaro. Eu sou de esquerda. Sempre parte de uma rejeição, parte de, olha, isso aqui eu não quero ser, ou isso aqui eu cansei de ser. Né? E aí vai para lá, porque, vamos lá, muitas pessoas votaram no Lula, na Dilma e no Bolsonaro. As mesmas pessoas, eu digo, né? Isso é muito importante. Isso que você falou é uma coisa que eu ainda não vi escrito. Eu já conversei com alguns amigos sobre isso, mas eu ainda não vi ninguém escrevendo sobre isso, que é um bom cientista político agora, eu vi que você já entrevistou alguns aí na temporada, deveria fazer
fazer esse tipo de análise, que é mostrar, olha, a população que votou e deu a margem de vitória para Jair Bolsonaro agora, na eleição de 2018, ela não brotou nos últimos 4, 5 anos, 6 anos, entende? Ela já estava aí e já votava. Portanto, em quem que ela votava? Logo, houve uma migração dos antigos vencedores, isto é, das eleições que o PT venceu, para este novo vencedor, Jair Bolsonaro. Então, tem uma parcela desse eleitorado, que você muito bem identificou, que votou antes no PT e agora vota em Jair Bolsonaro. Como é que funciona isso, né? Mas voltando à origem da sua pergunta, dessa sua provocação, que eu acho muito importante, onde é que está a confusão no Brasil? Vamos recuar um pouquinho antes dessa questão da rejeição que você disse, né? De se definir por rejeição ao outro, tá? Um pouco da confusão aqui vem de uma observação que eu gosto muito, feita pelo Fernando Henrique Cardoso, nosso ex-presidente e sociólogo durante muitos anos, assim, acadêmico, antes de ser presidente político e tudo mais, em que o Fernando Henrique Cardoso dizia o seguinte, olha, o Brasil, a frase é dele num contexto mais longo, não vou nem entrar no detalhe, mas ele diz assim, olha, no Brasil não tem conservadores. No Brasil tem gente atrasada. Ele estava reproduzindo lá o Sérgio Buarque de Holanda, que era para ser o grande antropólogo, o grande sociólogo brasileiro, mas é mais conhecido como o pai do Chico Buarque. Pai do Chico. Exatamente. E, de fato, essa frase do Sérgio Buarque ela é importante. Ele se refere aos conservadores do Partido Conservador do período do Império, lá no século XIX. E o Fernando Henrique diz essa frase como quem diz assim, no contexto em que ele fala numa primeira vez numa entrevista para Veja, nos anos 90, nas páginas amarelas, ele diz assim, com isso eu quero dizer o seguinte, olha, não tem uma direita moderna no Brasil. Tá? Você tem fisiologismo, você tem adesão ao poder, mudam os donos do poder, os caras que estão ali no tapete vermelho, que são sempre mais ou menos os mesmos e tal. Você tem interesses de corporação, de grupo, de classe, mas não tem uma direita, um conservadorismo no sentido que Sérgio Buarque estava pensando lá quando fez a frase, e o Fernando Henrique a repetiu, os ingleses têm, com os pensadores da tradição liberal e conservadora britânica, ou que os Estados Unidos têm, que é um pouquinho diferente da Inglaterra, mas ainda assim na mesma família política. Nós não temos isso. Quando a gente pensa em direita aqui no Brasil, a minha geração, por exemplo, foi educada a pensar em direita em termos de ditadura militar. Então, eu penso em direita, eu penso em autoritarismo, eu penso em fechamento das liberdades, do Congresso, tal. E isso não é verdade em abstrato, assim, em termos muito gerais. Isso é uma verdade específica de um período específico do Brasil, de fato. Tá? Então, muita gente ficou pensando em direita apenas nesses termos. Tá? E a esquerda no Brasil também se definiu de maneira muito curiosa, porque você teve primeiro um grande bloco de esquerda que era a ser oposição à ditadura militar e, portanto, ser favorável à democracia, mas depois da redemocratização você passou a identificar a esquerda com um partido que foi muito eficiente em se tornar hegemônico na esquerda brasileira, que foi o PT. E aí você fica com essa coisa curiosa, que as pessoas identificam ser de esquerda com ser petista e com algumas teses petistas, muitas das quais nunca foram implementadas, como ideias mais supostamente socialistas ou qualquer coisa que o valha, tá? E as pessoas ficam com essa identificação, e do outro lado as pessoas com a hipótese de que ser de direita só pode ser uma coisa, que é ser a favor de ditadura, de fim de liberdades, etc. e tal. Então parte da nossa confusão vem com o fato de que a gente não tem um legado de instituições políticas mais abertas, com um liberalismo mais aberto, um conservadorismo mais aberto, um progressismo mais claro, avançado e esclarecido e presente no debate público. A gente jogava sempre com essas outras heranças, esses outros legados. E isso fez com que a polarização fosse digamos assim, se intensificando, né? Porque você sempre se define por oposição a isso. Não, mas se eu não estou desse lado, eu estou daquele outro, então eu prefiro estar nesse lado aqui, tá? Isso você descreveu muito bem, e isso se intensificou não apenas porque o discurso dos anos finais, da segunda metade dos quase 14 anos do governo do PT, foram anos de intensa polarização por parte do próprio PT. Essa foi uma estratégia escolhida pelo Partido dos Trabalhadores, na figura do seu então principal líder, hoje preso, Lula da Silva, que era: eu preciso polarizar. Lula foi o rei da polarização e do ódio político. Ele inventou esta forma de fazer política. Não foi o Getúlio, não foi o Brizola, não foram os militares, não foi o Fernando Henrique, não foi o PMDB, foi Lula que inventou o ódio como regra de fazer política. Tá? O tempo inteiro você jogava com aquela ideia. Não querem nos matar, querem impedir que o PT exista, querem fazer com que... O PT ganhando eleições uma atrás da outra. E assim que chegava um contexto eleitoral, Luiz Inácio Lula da Silva saltava e dizia... 2014, estou citando agora discurso de Luiz Inácio Lula da Silva em 2014, na campanha de Dilma, o PSDB é como os nazistas.
O PSDB é como os romanos perseguindo Cristo. Isso era ele falando sobre a campanha do Aécio. Você entende? Então, o Lula instaurou ao longo, especialmente da segunda metade da era PT, o ódio como regra de fazer política. O outro lado me odeia, a gente tem que odiá-los também, a gente tem que mostrar que a gente vence e tal. O inimigo, o adversário político preferencial do PT ao longo desses anos foi o PSDB. Com o PSDB era fácil de ganhar, porque o PSDB, enfim, tem o tônus e a vitalidade de um velhote de 150 anos, assim, né? Então, era óbvio que ia ganhar sempre. Agora, criaram os pitbulls, né? Quando você começa a chamar todo mundo de fascista, de nazista, de odiável, de raivoso, de não sei o que lá, quando o Fernando Henrique é um fascista, quando o jornalista que escreve críticas ao PT é um fascista, quando o professor que não concorda com o petismo é um fascista, em algum momento o verdadeiro fascista vai aparecer, tá? De repente, essa intensa polarização que o PT gostou de fazer, porque ganhava, né, se traduziu no fato de que, bom, o espaço de oposição ao PT foi ficando vazio, o PSDB não ocupou direito, as forças muito conservadoras, retrógradas, algumas reacionárias abertamente, que desembocaram no fenômeno Jair Bolsonaro, ocuparam esse espaço. Curioso anotar que nessa polarização, que você muito bem descreveu aí no início da pergunta, de se definir por oposição, foi a estratégia escolhida pela campanha do PT em 2018. Né? Um dos coordenadores de campanha chegou a dizer isso, assim, né? É óbvio que eu quero o Bolsonaro no segundo turno. Por que eu não quereria o Bolsonaro no segundo turno? É com ele que eu ganho, é com ele que o PT ganha. Porque isso era o óbvio, né, de fato, na cabeça dessas pessoas. Né? E essa polarização engessou um pouco da institucionalidade política brasileira e eu não acho que ela vai embora tão cedo, porque isso deixa efeitos bem duradouros. Porque também o outro lado faz o mesmo jogo? Exato, exatamente. O jogo é um jogo de espelhos, se você olhar, né? No início dos anos 2000, não tinha nenhuma força política disposta a olhar, quando o Lula foi eleito em 2002, não tinha nenhuma força política disposta a olhar para o PT como uma grande ameaça. Houve uma grande concertação nacional, o PT soube encaminhar esse processo de maneira muito razoável, aliás, e fez um início de gestão que buscou provar para a sociedade, para os seus diversos setores, que ele era um partido responsável, um governo responsável, etc, etc, etc. Poucas pautas ficaram para você fazer oposição. E, sobretudo, para o partido que deveria ser o grande partido da oposição, que era o PSDB, ficava difícil, porque a principal pauta do PSDB, que era a responsabilidade fiscal, administrativa, econômica e tal, tinha sido assimilada pelo governo Lula. Né? Palocci na Fazenda e a equipe do Banco Central com Henrique Meirelles faz girar um governo petista com o software, isso era uma expressão muito comum na época, né? Com o software do PSDB. Né? Então você não tinha oposição, era mais ou menos assim, bom, quem faz oposição e por que exatamente e tal. E aí você ainda coloca nesse horizonte o grande clima de boom internacional das commodities, o país surfou muito bem aquele período. Mas à medida que o discurso, não na parte econômica, mas na parte ideológica do petismo foi se intensificando, e com a mudança econômica que o PT faz, que essa para mim é incompreensível, é a principal razão pela qual o PT pôs a perder boa parte do que tinha conquistado como partido hegemônico e dono do poder, a mudança econômica de 2009 para frente, 2008, 2009 para frente, faz com que forças de oposição comecem a se organizar. Curiosamente, as pessoas que fariam a oposição mais convencional foram caindo uma a uma ao longo do período de 2014 para cá, né? Ou porque também estavam envolvidas em denúncias de corrupção na Lava Jato ou coisas parecidas, ou porque ficaram muito identificadas com a ideia de velha política. Só que quem militava e incentivava em torno de uma ideia de nova política, né, pelo lado de oposição ao petismo, pelo lado de antipetismo, era muito influenciado por um sujeito que hoje é bastante comentado nas redes sociais, nos jornais, na imprensa, que é o Olavo de Carvalho, que desde sempre pregava a ideia de que a direita precisava se organizar e mimetizar, reproduzir as estratégias de ocupação institucional, militância aguerrida, né, guerrilha, etc. e tal, que a esquerda fazia. E, de fato, se você olhar o comportamento das pessoas militantemente defensoras do bolsonarismo nas redes sociais, nos posicionamentos públicos, é um espelho. O ataque à imprensa é golpista, a imprensa tem lado ideológico, a imprensa é vendida, a imprensa não é confiável.
Ora, esse é o discurso que a esquerda fez durante toda a sua existência do Brasil democrático. Eu, adolescente em Porto Alegre, lembro dos muros pichados aí, a RBS mente. Não sei se vocês já tiraram isso dos muros de Porto Alegre. Eu transformaria em slogan. Mas slogan, né? Não sei se todo mundo ia entender. Era inacreditável isso, né? O tempo inteiro os jornalistas mentem, porque, ora, exatamente o sonho de descrédito das instituições como a imprensa, que a esquerda alimentou durante os anos 80, 90, início dos anos 2000, foi realizado agora. Agora até a senhorinha, a vovozinha lá, tá, a RBS mente, a Globo é lixo e tal. Só que ela faz isso com o sinal ideológico da direita. Então, assim, você tem grupos que estão se olhando no espelho. A intensidade raivosa, a incapacidade de argumentação, etc. Tudo isso é mais ou menos uma dança nos espelhos. Como sair disso? Né? Bom, voltando para a questão original, eu acho que isso não é uma questão de esquerda e direita. Tá? Posições à esquerda e à direita podem ser decisivas, são em geral decisivas para a estabilidade de uma democracia moderna, avançada, socialmente segura, juridicamente estável e tal. Então não é uma questão de você tirar a esquerda ou tirar a direita. O problema é que nós temos uma tradição de esquerda que passou o século XX inteiro aderindo a versões totalitárias da esquerda, isto é, aderiu para ser satélite das posições ideológicas dos movimentos marxistas e comunistas da época, do Partido Comunista e inúmeros grupos oriundos do Partido Comunista. E quando nós tivemos a redemocratização com novas forças de esquerda, com forças de esquerda que deveriam conviver com a democracia, nós no Brasil tivemos o azar de, em vez desta principal força de esquerda conviver bem com a democracia, esta principal força de esquerda em particular no Brasil, isto é, o Partido dos Trabalhadores, não soube conviver bem com a democracia. Preferiu ser um partido de hegemonia, em vez de um partido de liderança, preferiu ser um partido que dobra instituições para o seu próprio poder, nem que para isso precise passar por cima da democracia ou por cima da legalidade, corrompendo drasticamente as instituições brasileiras. Tá? E isso foi muito ruim, porque a gente não conseguiu ter, como tem na Europa, como tem na Inglaterra, como tem nos Estados Unidos, uma esquerda moderna democrática. E pior ainda é o nosso legado pelo lado da direita. Quando nós mal e porcamente tínhamos saído do fantasma de associar direita ao militarismo, à ditadura, à tortura, à violência, à arbitrariedade, à falta de liberdade, quando a gente mal tinha virado essa página, a gente mal estava fazendo 30 anos de redemocratização, a primeira força de direita que surge, sem ter vergonha de dizer que é de direita na política brasileira, idolatra torturador, idolatra general da ditadura, idolatra perseguição política. Ora, nós estamos, portanto, em maus lençóis, porque nós não temos um espaço democrático, nem à esquerda, nem à direita, que seja suficientemente forte para ganhar eleições e mobilizar o sentimento popular. Aí é difícil. Quando a gente começa a conversar sobre o Brasil, né, a tua primeira resposta ela vem mais ampla em conceitos, né? E quando a gente começa a conversar de Brasil, as coisas meio que se misturam, a gente vai muito mais para a realidade que nos cerca do que qualquer outra coisa. Mas o tema do podcast é tentar chegar em que é esquerda e direita. Tu conseguiria elencar coisas, não interessa se o PT ou o Bolsonaro fazem isso ou não. Porque essa é a grande confusão, a gente acha que tem uma cartilha a ser seguida e a realidade sempre é mais dura, né? Exato. Mas assim, tu consegue enumerar agora, porque vamos fazer de conta que quem está nos ouvindo está perdido, né? Na real, é o contrário, né? Quem está nos ouvindo tem certeza absoluta do que é. Mas vamos lá, vamos imaginar que as pessoas estão perdidas, assim como eu estou. Consegue dar elementos para um cara pegar a coluna da esquerda, a esquerda, e a coluna da direita, a direita? Eu digo, mas também, Eduardo, aí que está a dificuldade. Respeitando a realidade. Consegue fazer isso? Ó, ser de esquerda hoje, respeitando a realidade, é isso. Sim, ser de direita é isso. Tá, eu vou tentar fazer isso. A única nuance aí para jogar esse lance da realidade que você está dizendo, que eu acho que é, obviamente, a questão mais importante, é justamente fazer o contraste com duas grandes tradições de esquerda e direita, tá? Eu vou dizer o seguinte, uma grande tradição de esquerda e direita, que dá pra gente dizer assim, olha, a lista principal de característica de um lado e de outro, tá? A gente pode dizer o seguinte, do lado da esquerda, nós vamos encontrar preocupações com justiça social, preocupações com igualdades de condições econômicas, jurídicas, legais em geral, tá? Culturais,
e sobretudo, friso esse aspecto econômico, com desdobramentos sociais, uma posição mais voltada a maiorias populares, e essas características, esse ideal de igualdade perante não apenas a lei, mas as condições socioeconômicas, de oportunidades, de condições, de pluralismo cultural, se traduz numa espécie de maior abertura à diversidade e à complexidade dos fenômenos sociais, culturais e humanos. Isso seria uma coluna de esquerda. E no outro lado, nós teríamos uma outra matriz, que é a direita, dessa primeira tradição que eu estou te descrevendo, em que, sem dizer que aquelas outros valores não são possíveis ou importantes ou relevantes, as prioridades da direita são a garantia da liberdade e das liberdades individuais acima de tudo, portanto, a preocupação com um governo menor, um governo que não tem condições de ele interferir e decidir questões de igualdade econômica, de igualdade social, porque justamente o governo é um problema por ameaçar possíveis liberdades individuais, permanência de instituições que devem, portanto, moldar a continuidade de uma sociedade, de um certo tecido social, e, portanto, a preservação, um cuidado maior com questões de preservação de tradições e de costumes que são mais ou menos identitários, são mais ou menos identificadores daquela sociedade. Nesse caso que eu acabei de descrever para você, nessa matriz, nessa tradição aqui, esquerda e direita convivem ambas dentro de um regime que é democrático, constitucional, representativo, liberal. Esta é a ideia essencial de esquerda e direita na herança anglo-saxã. Ela, lamentavelmente, não é a nossa. Agora eu vou te dar uma outra versão das duas mesmas colunas, esquerda e direita. Por favor. Na versão oriunda, que tem origem no estilo de esquerda mais inspirada pelo marxismo e não por esse liberalismo político anglo-saxão que eu descrevi na primeira matriz, a ideia de esquerda se pauta por uma espécie de reação à sociedade capitalista moderna, a uma aposta numa transformação radical dessa sociedade capitalista, se não por sua derrubada completa, por uma permanente e intensa transformação de suas características. Nessa matriz aqui, nós não temos um compromisso com a democracia, com a pluralidade, com a alternância de valores, com a alternância de poder e de governos, porque uma vez que essa versão de esquerda aqui chega ao poder, ela não tem nenhuma razão para ceder. E o oposto dessa esquerda aqui seria uma direita igualmente totalitária, igualmente disposta a fechar as verdades da política, que são as experiências que nós já vimos também com populismos autoritários da América Latina, que nós já vimos com populismos autoritários em tudo que é parte do mundo, e que, sobretudo, teve a sua versão máxima com os totalitarismos de direita do nazifascismo. Então, por que essas duas colunas são importantes de mostrar? Porque nosso ideal deveria ser, a meu ver, o nosso ideal no sentido não abstrato, não utópico, mas aquilo aquela meta, aquilo que a gente tem como bem realizável, que está ali ao nosso alcance, mas que deve ser o nosso ideal regulador, a nossa reguinha de medida para as coisas, deveria ser a convicção inabalável para qualquer um dos lados, esquerda e direita, no governo representativo, democrático, constitucional, com as liberdades todas garantidas, isto é, na democracia liberal. Mais à esquerda a gente vai ter mais igualdade, mais igualitarismo, com mais intervenção de Estado, mais economia regulada, etc. e tal. Mais à direita a gente vai ter mais preocupação com liberdade, mas mais questões de estabilidade institucional, etc. e tal. Mas o jogo é limpo dentro dessas regras aqui. E ele nos livra das ameaças totalitárias, autoritárias e populistas. Lamentavelmente, nosso DNA de discussão política, tanto à esquerda quanto à direita, é muito fortemente marcado pela outra versão das duas colunas que eu te dei, a segunda versão, com muita influência do ranço, eu chamo de ranço provocativamente mesmo, marxista, que é a leitura de achar que você tem que mobilizar uma crítica poderosa ao capitalismo, suas estruturas, a democracia liberal é uma farsa, as constituições são farsas, logo, em nome da revolução social e econômica que eu tenho por fazer, que pode ser via governo, pode ser via força política, força armada, então está tudo liberado.
com a mesma força autoritária, a direita busca proteger tradições, às vezes muito fantasiosas, desse tipo de esquerda aqui. Então, essas são as duas principais colunas do modo como eu vejo. E é importante frisar que elas não são fixas e estanques. A gente vai perceber que as tradições políticas têm muita mobilidade, né? Então frequentemente uma e outra coisa acabam se confundindo. A gente acaba tendo contatos de uma versão com outra. Por exemplo, o Partido Trabalhista Britânico é um partido dentro da regra constitucional representativa que a democracia liberal inglesa tem para oferecer. Mas ele está passando nos últimos 5 anos, sobretudo, por um surto populista semi-autoritáriozinho com a sua liderança, que é o Jeremy Corbyn, que é um maluco que acha a Venezuela um modelo, assim, sabe? Isso não é comum lá. Eu acho que é um sarampinho, vai passar, acho que eles não vão ter de novo e tal, não tiveram antes, né? A mesma coisa nos Estados Unidos. O Partido Democrata é um partido da esquerda americana, mas é um partido do jogo constitucional, democrático, liberal, das regras bem definidas, da pluralidade, etc. e tal. Mas de vez em quando tem umas franjas lá um pouco mais ousadas, né? Uma turma um pouquinho mais maluca. Né? O Bernie Sanders, durante um bom tempo, teve muita dificuldade em criticar, de novo, um governo como o da Venezuela, e fantasiava coisas como achar que os países nórdicos eram socialistas, que é uma tolice, eles não são. Então, é óbvio que tem nuances, e essas colunas, essas versões que eu estou te apresentando, elas mudam, elas oscilam, de acordo com época e contexto. Mas como você pediu assim, a listinha de características básicas, mais ou menos, eu daria essas aí. Tem uma coisa engraçada, tu citou algumas palavras assim que fazem parte dessa panela de pressão, né? Que já explodiu há muito tempo, né? E continua ali, né? Tu falou nazismo, tu falou fascismo, tu falou socialismo, tu falou capitalismo. Uhum. Né? É impossível, obviamente, não citar essas 4 palavras quando a discussão é mais ampla e em cima disso aí. E há uma necessidade de chegar e falar, bom, tem coisas que são fáceis, né? Eu vou ser bem ralo. O socialismo de esquerda, o capitalismo de direita. E aí o bicho pega quando se vai discutir o que é fascismo e o que é nazismo. Principalmente aqui no Brasil. Dá para adequar, é algo diferente, tem elementos dos dois, o que é isso? O PT não tem uma estrutura muito parecida com o surgimento do fascismo. Por que a gente jogou no lixo essa palavra fascismo, né? Qualquer coisa fascista? Aonde que está nesse caldeirão? Como é que a gente organiza de novo? Faz de conta que a gente está montando um quadro na parede onde tem uma coluna de esquerda e direita. Para onde vão essas palavras? Socialismo e capitalismo acho que está fácil de definir. Tá, né? Eu vou complicar um pouco a sua vida, tá? Vamos lá. Eu acho que em vez de ajudar, eu vou complicar um pouco mais a sua vida. As palavras como socialismo, fascismo e comunismo, elas dizem respeito a ideologias políticas. Capitalismo é uma palavra que descreve um modo de produção econômica e as consequentes formas de organização de vida social. Portanto, eu deixaria capitalismo como uma palavra diferente aí, tá? Ótimo. Uma outra observação importante ainda sobre essa questão do capitalismo é a seguinte: socialismo, comunismo, fascismo, nazismo, como ideologias políticas, são ideias que surgiram na cabeça das pessoas, tá? Que escreveram doutrinas, puseram lá uma certa formulação para essas doutrinas, criaram uma certa ortodoxia, depois teve as variantes e tudo mais, e foram tentar implementar. Capitalismo não foi assim. Não houve ninguém escrevendo tratados e teorias sobre como deveria funcionar uma sociedade de mercado e, de repente, passaram a tentar implementar. Capitalismo descreve o modo como mercados foram se organizando. Tá? Não estou dizendo que ele é espontâneo no sentido de uma reação química assim, que acontece na natureza, tá? Mas no sentido de que não houve um processo dirigido, não houve um momento em que um grupo de intelectuais sentou e disse assim, eu tive uma ideia, vamos começar a trocar coisas por dinheiro, vou fazer um tratado e depois a gente vai tentar implementar as ideias desse meu tratado. Não foi assim. Tá? Isso é um processo histórico que aconteceu sem direção política de um grupo ou outro, de um teórico, intelectual, qualquer coisa assim. E por ser uma realidade econômica e não uma ideologia, ela traz consigo várias consequências, essa realidade do capitalismo. Mas por não ser uma ideologia previamente montada, uma das consequências disso é que governos de esquerda e direita podem existir nas sociedades capitalistas. Então você tem governos de esquerda na Europa do estado de bem-estar social, com os partidos social-democratas, né? E as sociedades eram perfeitamente capitalistas.
Governos de esquerda nos países nórdicos, né, como Noruega, Dinamarca, são governos que estão seguramente à esquerda na política, mas o sistema econômico é indiscutivelmente capitalista, propriedade privada, busca do lucro, etc, etc, etc. Tá? Dito isso, resta a questão mais complicada que você colocou. Como é que a gente coloca esse lance de nazismo, fascismo, comunismo e tal? E o que a experiência brasileira tem de parecido com isso? Então vamos lá. No início do século XX, sobretudo depois do grande horror que foi a Primeira Guerra Mundial para a sociedade europeia, o tipo de experiência traumática que foi a Primeira Guerra Mundial para a Europa, e, mais ainda, depois do grande descalabro em consequência da crise de 1929, todo mundo lembra, já que estamos aqui brincando de estar na lousa, né, no quadro negro e tal, todo mundo lembra da crise de 29, dos seus tempos de colegial e tal, com a quebra da Bolsa de Nova York, uma grande crise econômica internacional. Esses dois grandes fatores, como principais, não são os únicos, mas os principais, esses fatores alimentaram ideologias que eram contrárias ao capitalismo liberal que era dominante na época. Se você pega o final do século XIX e o início do século XX, o modo de vida social e política e econômica básico, o modo básico de vida dessas sociedades europeias, do Ocidente como um todo, era o capitalismo liberal. Gradativamente, uma democracia liberal capitalista ia se instalando em toda parte. Tá? Com a crise oriunda da guerra, da Revolução Russa e depois da crise de 29, mas sobretudo a guerra e a crise de 29, ideologias que eram contrárias às posições do capitalismo liberal se fortaleceram. Né? O comunismo, na sua versão marxista soviética, tinha se fortalecido muito, e o nazifascismo triunfa na Itália, na Alemanha e nos territórios que esses países vão depois gradativamente invadindo e ocupando. Portanto, nazismo e fascismo de um lado, nazismo componente genético importante na sua versão alemã, e o fascismo na sua vertente italiana, e comunismo de outro, tá? São duas ideologias, uma está à esquerda, é o comunismo, outra está à direita, é o nazifascismo. São duas ideologias totalitárias, com certas características que a gente já vai falar, que são antidemocráticas e antiliberais. É isso que elas têm de comum no seu mais essencial. São dois discursos ideológicos iliberais. Eles odeiam o liberalismo e a democracia liberal e o capitalismo ocidental. Tá? E cada um reage ao seu modo. Tá? O que há de comum neles agora, para além do fato deles serem, portanto, reações ao mundo liberal, do capitalismo, da democracia ocidental? Como regimes totalitários, eles compartilham, e como ideologias totalitárias, eles compartilham de algumas coisas em comum. Por exemplo, a ideia de um Estado muito forte, controlado por um partido único, ou alguma coisa muito próxima disso, a ideia de controle das áreas de vida privada por esse Estado e por esse partido, a ideia de uma eliminação cada vez maior do espaço da esfera individual e das liberdades e do campo do individualismo por oposição às forças da coletividade, que podem ser melhor controladas também pela ideologia partidária, uma confusão completa entre povo, partido, sociedade, governo e Estado, a ideia de fazer um amálgama dessas coisas para mostrar que está tudo unificado sob a liderança do Führer ou do grande chefe, do grande líder, o guia genial dos povos, como era chamado o Stalin, por exemplo. Então, tem sim muitas características que são comuns a esses dois movimentos ideológicos, né? O nazifascismo na direita e o comunismo na esquerda. Mas isso são os traços comuns que fazem deles ideologias ou regimes totalitários. Isso não quer dizer que isso coloca os ambos na esquerda e na direita. O que vai colocar o nazismo e o fascismo na direita é precisamente o fato de que a ideia por trás desses movimentos corresponde a uma reação contra princípios que são classicamente de esquerda, como, por exemplo, os princípios do igualitarismo econômico, das liberdades sociais, da pluralidade, que eram ideias muito caras ao liberalismo progressista de esquerda já no século XIX. Eles são intrinsecamente ligados às elites capitalistas dos seus países. Nazistas e fascistas cooptaram essas elites capitalistas para
às vezes à força, às vezes com muito entusiasmo dessas elites, né, para o seu projeto econômico. Né. E há uma atitude essencialmente de cima para baixo com relação à visão social de mundo desses regimes. Ao passo que, no horizonte do marxismo que vai desembocar no comunismo soviético, os ideais eram os ideais do igualitarismo de esquerda, né, da ideia de um avanço idealizado, nunca realizado, né, da humanidade rumo a uma condição melhor para todos, né, e que você pode dizer, inequivocamente, que teve como resultado algo muito próximo da desgraça fascista e da desgraça nazista. Mas nas suas motivações e nas suas doutrinas originais, não partilha das mesmas bases de motivação, de quais são as razões pelas quais você quer alterar a sociedade capitalista. Né? Então, tem uma diferença. No Brasil, na verdade, o que há com partidos brasileiros, no caso do PT que você citou é importante, é que eles têm um traço muito forte de um partido sindical. Tá? O PT é um partido formado por inúmeras correntes de esquerda. Variadas correntes da esquerda do período pós-ditadura, do período da ditadura, né, de sobreviventes ali daquele período e pós-ditadura. Mas essencialmente é um partido ligado à base sindical. E como tanto o fascismo italiano quanto os partidos comunistas eram muito ligados a essa base trabalhadora, é óbvio que você encontra traços comuns a essa experiência social do sindicalismo e da organização em torno de partido, sindicato e Estado. Mas, de modo algum, ele tem semelhança com o fascismo no seu sentido histórico. Agora, por que essa confusão acontece, né? De novo, lembra daquilo que eu falei lá no início, né? Palavras e conceitos do campo da política sempre são mais volúveis à época, ao contexto e a quem está falando. O seu ouvinte seguramente vai conhecer uma historinha famosa, que é infantil, mas de infantil não tem nada, na verdade, que é a Alice no País das Maravilhas, lá do Lewis Carroll. Né? Tem um famoso personagem lá do Alice na versão do Through the Mirror Glass, como é que é o... através do espelho, Alice através dos espelhos, uma coisa assim, que fala assim, o Humpty Dumpty, né, que fala assim, por que eu não posso fazer com as palavras o que eu quiser? Tá? De certa forma, os conceitos da política funcionam tipo o Humpty Dumpty querendo chamar qualquer coisa do que ele bem entender. Quer dizer, se você começa a chamar de fascista qualquer coisa que tenha um arzinho autoritário, você jogou a palavra no lixo, que foi a expressão que você mesmo, Potter, usou aqui na nossa conversa, né? Porque você banalizou-a completamente. Mas não tem regra para você impedir as pessoas de fazerem isso. Se as pessoas quiserem tratar fascismo de maneira vulgar, assim, banal, geral, acontece isso. E aí se o seu pai, né, se o pai disser para o filho assim, tem que estar em casa antes das 22, fascista, pronto, você vai fazer o quê? Sabe? Vou dar um exemplo para o seu ouvinte que eu acho interessante. Esse fenômeno não é exclusivo da política, tá? Um caso estudado nos Estados Unidos recentemente, eu acho notável para ilustrar isso. Está no livro do Jonathan Haidt, H-A-I-D-T. O livro chama-se The Coddling of the American Mind, né? Algo como a infantilização do espírito, né? Da mentalidade americana. E ele conta o seguinte, a palavra trauma sempre foi uma palavra com um sentido técnico muito bem definido para você usar para traumas, né, psiquiátricos, o trauma físico, né, no corpo, né, e os traumas, né, psiquiátricos, etc. e tal. A partir dos anos 90, eles registraram nos Estados Unidos, os especialistas do campo, né, da psiquiatria, da psicologia, eles registraram que a palavra ela teve um efeito para cima e para baixo de significação. Ela teve um efeito assim absolutamente bizarro de passar a significar muito mais coisas para cima e para baixo. E de repente, 20 e poucos anos depois, você vê a palavra sendo usada com seriedade, como se fosse esse o seu sentido, para designar, por exemplo, uma experiência de tirar uma nota baixa numa prova, num exame escolar. E, quer dizer, isso não tem nada a ver com trauma. A palavra tinha um sentido técnico muito correto, muito aplicado, era útil que fosse assim, e de repente ela teve esse efeito de mega expansão totalmente sem fundamento, mas as pessoas passaram a usar. No Brasil, repara que a coisa acontece nos dois espectros ideológicos, Perfeito. Como você já bem apontou. No Brasil, para quem é de esquerda muito duro, identificado com o petismo e muitas das ideologias próximas, né, qualquer coisa
que não seja a sua convicção ideológica lá na esquerda é fascismo. Então, se alguém defendeu a privatização, fascista. Se alguém defendeu a imprensa e as suas formas tradicionais, fascista. Se alguém defendeu o impeachment, também é fascista. Né? Se alguém fez todas as coisas juntos, bom, então é o próprio Hitler. Né? Então, só que a coisa é muito curiosa, porque você vê que isso gerou um efeito, de novo, naquela dança nos espelhos, idêntico na direita que surgiu no Brasil, essa nova direita que surgiu no Brasil. Então, assim, SUS, socialista. Escola pública, coisa de comunista, só pode. E você começou a ver também, então, a ouvir um discurso que produz a mesma banalização inconsistente do uso do vocábulo fascista que a esquerda faz, sobretudo a esquerda faz, não apenas, né? Começou a ter do lado da direita para usar expressões como socialista ou comunista. Então, qualquer coisa que envolva setor público ou Estado, comunista. Qualquer hipótese de preocupação com a área social ou com igualdade econômica e tal, comunista. Impostos é coisa de comunista. Então, esse tipo de banalização sempre se dá por enraizado no tipo de conflito político local. E é o que a gente está vivendo é esse. Há muito tempo, a direita, ela pintou antes na humanidade de alguma maneira, né? De novo, estou sendo ralo. Instinto de preservação e conservação, você quer dizer? Tá exatamente. Indo ao encontro disso. A esquerda é uma coisa que, entre aspas, é mais recente. E tem bandeiras da esquerda que colam, assim, né? Porque aqui a gente está tentando descolar algumas coisas, né? Acabei de ler um tweet aqui do Guga Chakra dizendo que defender a natureza não é uma coisa de ser de esquerdista. Né? No Brasil no Brasil o gay que votou no Bolsonaro, ele quase ia pro palanque explicar o porquê ele tinha votado no Bolsonaro e apanhava dos outros gays na internet, apanhar de uma maneira figurada, né? Por que algumas coisas se misturaram assim e foram para um canto e foram para outro assim? Por que eu comprei um iPhone por R$2.000 e vendi ele por 1.900, eu sou um capitalista? Sendo que usei um ano, eu gastei bastante ele. E por que se eu defendi a bandeira LGBT, eu sou ele não, e eu sou de esquerda? Onde que se perdeu esse jogo? Onde que essa mistura aconteceu? Onde se desmisturou, digamos assim, né? Cada um foi para um canto. Eu acho que isso tem a ver com o seguinte, né? As nossas inclinações mais fundamentais, elas são tribais. Tá? Então, antes mesmo dessa sua observação, que eu acho correta, a direita antecede a esquerda historicamente, no sentido de que preservação, um instinto conservador meio que foi regra e tal. Os movimentos de transformação, de intensa transformação da sociedade são bem recentes na história e tal. Bom, então vamos lá. Antes mesmo disso, você tem uma característica que aparentemente é da natureza humana. Tá? Você mencionou no Twitter de agora, eu vou dar um outro chute de agora. Na coluna de hoje, terça-feira, do João Pereira Coutinho, na Folha de São Paulo, ele fala um pouco sobre isso. Tá? A gente tem uma disposição tribal. Tá? Isso significa que a gente mais ou menos funciona com base numa ideia de identificação de grupo em torno de certas bandeiras ou de certas características ou de certas pautas, como quiser chamar. Tá? Isso faz com que frequentemente a ideia de que quando você tenta introduzir alguma complexidade, alguma nuance, tá? Você sai desse esquema e você desperta em ambos os lados das tribos, que normalmente são duas polarizadas, né, no nosso na experiência política, esse cara é um sujeito heterodoxo, esse sujeito aqui é a ovelha negra, né, e acaba sendo para ambos os lados. Tá? Os dois exemplos que você citou são extremamente interessantes. Pega, por exemplo, o caso do ambientalismo. A defesa do meio ambiente e da ecologia, tá, foi uma bandeira principalmente de conservadores antimodernos, conservadores que tinham uma mentalidade aristocrata, rural, contra o capitalismo industrial, moderno, financeiro, que no final do século XIX se consolidou pela Europa e pelos Estados Unidos, ao longo do XIX, né, mas sobretudo no final e início do século XX. Então você vai ver grandes ensaístas e pensadores do XIX e do XX, iníciozinho do 20, bem conservadores, né, com certo, assim, um arzinho aristocrático, antipopular, antidemocrático, e todos eles tinham a questão da preservação do meio ambiente, da paisagem típica do seu país, do seu local, como uma questão assim, a modernidade está destruindo o mundo.
Isso foi uma bandeira dos conservadores contra, né, o capitalismo liberal moderno, industrializado e as imensas e intensas transformações que estavam acontecendo. Nunca tinha sido pauta da esquerda. A esquerda passou o século XX, né, com adesão fixa lá com o marxismo e os regimes comunistas e socialistas do leste europeu e da União Soviética, devastando o meio ambiente. Foram devastações assim inacreditáveis e tal, né? Mas de repente no final do século XX isso muda. No final do século XX, dos anos 60 e 70, uma nova esquerda compra a bandeira do ecologismo por várias razões e isso passa a ser uma bandeira da esquerda, né? Hoje ela é hegemonicamente uma bandeira da esquerda, mas tem um grande filósofo conservador inglês chamado Roger Scruton, que tem um brilhante livro publicado aqui no Brasil, A Filosofia Verde. Um outro exemplo que você também mencionou é a questão da causa LGBT. Ora, em que lugares, em que experiências políticas o avanço dos direitos, né, LGBTQs e que outras letras já tenham sido incorporadas agora, se deu? Foi na União Soviética? Foi no Vietnã? Foi na Coreia do Norte? Foi em Cuba? Não. O avanço dos direitos dessa comunidade foi uma conquista essencialmente das democracias liberais capitalistas do Ocidente. Ela se deu essencialmente nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra e nos países da Europa ocidental, capitalista, democrática, constitucional, etc. Não tem nenhum envolvimento de nenhum dos grupos da esquerda convencional do século XIX e XX, isto é, os marxistas, os comunistas, etc. e tal, que pelo contrário eram bem retrógrados com relação a isso. O Partido Comunista proibia no seu estatuto não só a homossexualidade, como também casamento com trotskistas, né? O partido era stalinista, estava lá nas regras de você ser filiado ao partido, você não podia ter relações com trotskistas. Então, de repente, curiosamente, as pessoas que mais se identificam com essa causa, ou porque vivem esta vida, porque são membros dessa comunidade, têm essa experiência na sua vida cotidiana, acabam se identificando ideologicamente com uma narrativa ideológica que é o oposto, que é um lugar onde elas eventualmente seriam mortas em campos de concentração, tá? Então veja como falta pra gente sempre essa ideia de jogar uma luz que dê uma nuançada, que mostre assim que as coisas não estão fixas, né, rígidas, como se fossem definições de dicionário, um estado acabado e inalterado. Tudo isso sempre tem que ter um pouco mais de flexibilidade da nossa consideração, envolvendo história, contexto, história política, desenvolvimento, né, social, contextualizações Mas locais. Aí cansa, né, Eduardo? Cansa. Aí o bar não funciona. Exato. Digamos assim, não cabe num tweet pra xingar ninguém, não dá ibope no textão do Facebook. Exatamente. Ganhamos o dobro do espaço no Twitter e mesmo assim as coisas só pioraram, né? Vamos lá, pra finalizar, que eu já tomei muito teu tempo e a gente tá falando há 50 minutos disso pra ver como é complicado. Isso tá esmiuçando. Perfeito, é exatamente o que eu queria. Me dá um lugar do mundo de esquerda que é legal. Então, sempre lembrando, não é o lugar, né? É o lugar e a época casada. Vou te fazer a mesma pergunta para a direita, tá? Depende... Não, perfeito. Porque depende da época, né? Eu vou te dar um exemplo de governos de esquerda que foram bem-sucedidos, tá? Em lugares que eu acho que ser de esquerda e ter governos de esquerda foram bem-sucedidos, tá? Foi o caso, por exemplo, do período da Inglaterra com Tony Blair, com exceção do seu envolvimento em política externa com a guerra do Iraque. Então, tira a guerra do Iraque. O resto do governo Tony Blair na Inglaterra foi um exemplo de um excelente governo de esquerda. Vou dar um outro exemplo, não vou te dar um só. A Austrália, com a administração do Partido Trabalhista durante muitos anos, não agora, mas durante muito tempo, dos anos 90 e 2000, teve governos trabalhistas, governos de esquerda, tá? É um governo de esquerda, com uma agenda de esquerda, com absoluto e total respeito pelos pilares da democracia liberal, constitucional, representativa. Tá? São dois exemplos. Tá? Você vai me pedir, eu já antecipo, exemplos de governos de direita, né? De bons regimes de direita. Né? Primeiro deles, assim, né? Para mim, exemplar, assim, dois que eu acho exemplares, assim, né? Os governos de Margaret Thatcher no Reino Unido nos anos 80 e o governo de Ronald Reagan nos Estados Unidos. Tá? Sobre todos eles, a gente precisa lembrar, tá? Que são governos, não são os lugares que são de esquerda, tá? Não são os países que são de direita ou de esquerda, mas são governos, são administrações
que por serem de esquerda ao longo de 1 mandato, 2 mandatos, no máximo 3, você raramente vai ter mais do que 3, muito raro, em sequência, deixam uma marca. E depois vem um outro governo que normalmente vai ser o oposto ideologicamente e vai tentar implementar as suas ideias. Portanto, em qualquer lugar que você queira ser democrata, de verdade, ter convicções democráticas, com inclinação ou à esquerda ou à direita como preferência política, a primeira questão que você tem que saber não existe lugar de esquerda, não existe país de esquerda, não existe povo de direita ou povo de esquerda. O que existe são governos com políticas de esquerda, governos com políticas de direita. E se nós somos democratas, eles se sucedem. Eles acontecem no tempo, por eleição, voto popular, com instituições que filtram muito bem essa vontade popular, e eles têm tempo para acabar. E os atuais e sempre citados em qualquer discussão, Suécia, Noruega e Finlândia? Sabe por que eu não os dei como exemplo? Porque são países que eu acho, obviamente, eu nunca, ao contrário dos outros, eu nunca estive lá, então eu não sei por experiência pessoal, tá? Só de leitura. Mas são países que, apesar do sucesso civilizatório que eles parecem apresentar e do sucesso social que eles parecem apresentar, eles têm condições muito específicas que permitem, enfim, um desempenho muito bom. Que condições são essas? São países pequenos, com população razoavelmente homogênea, muito menor conflito das pluralidades de vontades e de identidades internas, tá? E uma riqueza muito grande de condições econômicas acumulada há bastante tempo, que permitiu essa estabilidade. Como são pequenos e são pequenas nações homogêneas no ponto de vista da sua cultura e da sua população, eu não acho que são exemplos muito, digamos assim, reprodutíveis, assim, não sei se são repetíveis, assim, sabe? Ao passo que se você pensar uma nação com a complexidade, a pluralidade, o caos e a confusão maravilhosa, que é o caso dos Estados Unidos, ou o próprio Reino Unido, uma antiga nação imperial, uma antiga sede de império, com toda a sua diversidade e pluralismo, e pensar a sua complexidade e reconhecer neles essas oscilações, eu acho que é um pouquinho mais interessante. Tá? Eduardo, fracassos completos dos dois lados. Os fracassos completos dos dois lados, sem dúvida, são as experiências totalitárias. Né? E, sem dúvida, assim, o ponto extremo de cada lado é todos os regimes ditatoriais que a esquerda produziu e que, lamentavelmente, nem na academia brasileira, na universidade, nem na imprensa brasileira, tem-se coragem de falar abertamente que pessoas até hoje são arraigadas, né? Estão lá firmes na defesa desse legado. Isto é, a experiência da União Soviética e de todos os seus satélites do leste europeu, a experiência abjetamente totalitária, asquerosa de Cuba com os seus fuzilamentos, campos de concentração para reeducação sexual para homossexuais e tudo mais, a Coreia do Norte, é claro, então os regimes totalitários. E no caso da extrema-direita, evidentemente, o extremo exemplo, né, o nazifascismo, o nazismo hitlerista e o fascismo de Mussolini, e agora, é claro, mais recentemente aqui no século XX, as experiências da direita militar no poder com as ditaduras dos anos 60, 70 até o início dos anos 80 na América Latina. São exemplos típicos de extrema esquerda e extrema direita fracassados. E o Eduardo Wolff, ele é de esquerda ou de direita? Eu sou um defensor incansável da ideia de que o governo representativo, constitucional, democrático e liberal permite governos à esquerda e à direita. Lamentavelmente, eu não vejo muita mobilização da esquerda para se preocupar com ele. Em geral, ele é um legado mais da direita. Em momentos em que a direita está no poder, eu tendo a estar mais à esquerda. Em momentos que a esquerda está no poder, eu tendo a estar mais à direita. Então, neste exato momento, tu é um comunista safado. Agora eu sou quase um trotskista. Eu sou uma espécie de Lenin ressuscitado, principalmente no Brasil. Há cerca de um ano, tu era o quê? Tu era há um ano eu era... Não, há um ano eu era fascista para a esquerda. Fascista. A esquerda continua me achando fascista, né? Porque a esquerda no Brasil tem um problema de imitação intelectual tão grave quanto a da direita bolsonarista, só que ela tem pedigree, ela tem uma espécie assim de verniz de sofisticação que não permite que ela perceba a sua própria mediocridade. Eduardo Wolff, muito obrigado pela paciência. De modo algum. Eu tenho certeza absoluta que é um tema que tu é apaixonado. Com certeza. Aliás, não que tu vivas dele, mas isso faz parte, né, dos teus preceitos. Com certeza, né? Com certeza. Então, obrigado, eu tenho certeza que as pessoas adoraram o papo contigo aqui. Pô, te agradeço imensamente. Um grande abraço. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau. Este é o Potter Entrevista.
Continuamos nesse tema, né? O que são esquerda e direita. O que eu acho legal desses episódios de perguntas mais amplas, assim, que eles são praticamente atemporais, né? Então tu pode escutar isso aqui deve estar escutando isso aqui daqui a, sei lá, gravamos em fevereiro de 2019, tu pode estar escutando isso aqui em 2023, 2024, 2100 e alguma coisa, talvez não, né? Mas é esse o tema, um tema amplo, e obrigado ao Eduardo Wolff que trouxe pra gente tudo isso aqui no Potter Entrevista. Valeu, gente, a gente volta a qualquer momento, a gente tenta colocar um por semana, geralmente a gente consegue, e a gente vai seguir aqui fazendo força pra tentar te ajudar, né? O que são, afinal, esquerda e direita. Certo? Valeu! Espalhem a gente por aí, tá? Espalhem a gente por aí, porque a gente tá tentando ir para todos os cantos possíveis.